Bom dia, querido irmão, querida irmã, graça e paz por parte do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia, você que já está conosco, bom dia você que está em casa, tanto pelo YouTube, pelo Facebook, você que nos recebe na sua casa, muito obrigado, porque você, nessa manhã, permite que nós estejamos de uma forma muito carinhosa entrando na sua casa. E isso é bênção e nos deixa muito felizes, né? Podermos estar em tua casa. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, nos guie em tudo aquilo que nós vamos falar nesse dia. Vamos nos colocar em pé, vamos iniciar o nosso tempo orando ao Senhor. Você que também está em casa, feche os seus olhos, oremos ao Pai. Senhor, muito obrigado por esta manhã, sua graça, sua misericórdia, que se renovam nessa manhã, e te louvamos, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos mais uma vez em tua casa para adorarmos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado. Oramos pelas pessoas que estão enfermas. Vem na nossa mente agora o Jean. Ó Pai, possa abençoá-lo, abençoar a sua esposa, filhas, filho, todos os seus pais, tios, ó Pai, tias, toda a família. Enche o coração desta família de esperança. Nós queremos orar pela nossa querida irmã Nilda. Irmã Nilda é mãe do Davi. Tu possa abençoá-la também. Está no CTI. E fortalecer também, encher o coração dessa família de esperança. Aqueles que já estão conosco, tu possa derramar sua graça, sua bênção sobre nós. Aqueles que possivelmente se encaminham para cá, que tu possa trazer os guardados pela tua graça, pela tua imensa misericórdia. Muito obrigado por esta manhã, oramos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido e querida, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus nessa manhã, né? Algumas considerações nessa manhã. Nós estamos aí gradativamente retornando ao nosso culto, né? Você que não está aqui conosco, às vezes está aqui presencial, a gente consegue guardar mais. Eu não sei se de uma forma online, se presencial, a gente guarda mais as informações. Mas preste atenção, nós estamos orando e estamos avaliando a nossa volta definitiva, a volta das nossas atividades de uma forma integral a partir do dia 3 de dezembro. Por quê? Eu fiz uma pesquisa, nessa pesquisa constava várias, né? A pergunta era: quais os lugares que seriam mais perigosos neste momento, em que as pessoas teriam mais facilidade de adquirirem a Covid-19? Nem todo mundo da igreja participou, mas das respostas que eu tenho, em nenhuma dessas respostas, alguém falou sobre a igreja. Falou sobre o mercado, falou sobre sacolão, banco, várias perguntas que estavam lá, os encontros sociais que vocês participam, né? Que nós temos participado. E ninguém citou a igreja como um lugar provável de contaminação. E nesse período eu tenho saído para visitar, tenho andado muito pela cidade. Então eu tenho ido, né, em muitas casas, tenho visto vários irmãos e várias irmãs em muitos lugares. Tenho visto gente entrando no salão de beleza, né? Tenho encontrado irmãos e irmãs em supermercados. Essa semana eu estava na rua e vi uma pessoa da igreja caminhando sem máscara. Eu falei, eu quero ver até... E fui com o carro, né? Eu quero ver até onde essa pessoa vai. Cuidado, viu? Você está na rua aí, o pastor está te vendo. E
e sem máscara ela entrou na padaria, ou tentou entrar, né? Eu falei, gente, e na verdade, tendo em vista todo esse pacote aí, do pessoal estar indo em aniversários, em festas sociais, eu até acho producente, fico feliz, porque vejo que muitas pessoas, eu não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria das pessoas da igreja já voltaram às suas atividades normais. Muitas já estão trabalhando, estão saindo de casa, pegando ônibus, né? Estão convivendo com outras pessoas, estão interagindo, graças a Deus por isso, né? Voltando ao mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Então, tendo em vista que, entre todos os lugares, a igreja é o lugar com menor índice de possibilidade de contaminação, dia 3 de dezembro, nós estamos voltando às nossas atividades. O que significa isso? Que nós teremos escola dominical integral. Vamos ter o culto de abertura e voltamos às nossas classes. É bem possível que no início nós tenhamos uma classe única, né? Também vamos orientar. E aí, meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, nós não teremos mais escola dominical online. E é bem possível que se estenda para as crianças, porque está na hora da gente voltar para a igreja, né? Porque todo mundo está voltando para todos os lugares. E como a igreja é o lugar que com menos possibilidade, por toda a segurança, né? Nós vamos organizar isso dia 3 de dezembro, mas de fato, as crianças ainda não tomei essa decisão, mas de fato, jovens e adolescentes não terão mais escola dominical online. Nós vamos ter começar com uma classe comum aqui, claro, com toda a segurança, né? Porque senão a gente vai acomodar, e esse não é o tempo da gente acomodar. O culto ele vai continuar sendo online, porque ele não se destina apenas aos membros da igreja. Nós estamos chegando em lares, em lugares que nós nunca chegamos, então nós vamos continuar com o nosso culto online, mas a escola dominical online nós não teremos mais, né? A partir de 3 de dezembro, então eu quero dizer para os professores que estão nos ouvindo, os irmãos e irmãs da igreja, a partir do primeiro domingo de dezembro, não sei qual é o primeiro domingo, né? Nós não teremos mais escola dominical online, ainda talvez apenas com as crianças, mas já também não teremos mais escola dominical online para as crianças. É um tempo da gente começar a voltar, porque na verdade a gente já voltou para todos os lugares, né? Todas as nossas atividades, a gente está voltando. Então, esse é um aviso para você já orar. Nós estamos orando, estamos avaliando essa nossa caminhada, né? Claro, evidentemente que ninguém é obrigado a vir à igreja, claro, né? Mas os cultos online, tanto domingo, na abertura da escola dominical, como à noite, a gente vai continuar, porque, na verdade, agora, ele não é apenas para os membros da igreja, ele agora é para todas as pessoas aí que nós temos chegado, né, em suas casas. Que Deus nos abençoe neste momento. Ore. E eu queria te convidar, as nossas células ainda não vão voltar. Também estamos estudando a possibilidade. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, nós não vamos voltar às nossas células? Vamos voltar. Por exemplo, as nossas células, nós precisamos de um lugar para nos reunir, voltar à nossa reunião presencial. Nós precisamos de um lugar arejado. Por exemplo, a célula Moriá, que é a célula mais bonita da igreja, ela pode se reunir. A gente pode começar a pensar, por quê? Nós temos casas onde a gente se reúne, que são, né, a casa do Gilmar, por exemplo, é uma casa arejada, é um lugar que a gente pode, né, Gilmar, sentar lá fora, né, não vai ter assim, a gente pode fazer, podemos fazer na casa pastoral agora, a célula, porque tem muito espaço. Então assim, se nós tivermos casas, é claro que vocês sabem que a gente agora mudou, não pode abraçar, aqueles abraços, você não vai mais receber abraço do pastor à porta, né? Aperto de mão do pastor, você não vai receber mais.
e a gente está evitando. São esses itens de segurança que fazem parte da nossa nova caminhada. Portanto, irmão, irmã, esse é o novo momento. É o momento de nós retomarmos a nossa caminhada, de voltarmos a caminhar assim, com distância, mas estarmos na igreja, para o culto, para a nossa escola dominical. Que Deus nos abençoe. Nós estamos falando, domingo passado, nós falamos sobre o poder da presença de Deus. O poder da presença de Deus. E comentamos um fato muito importante, que foi o fato quando o povo de Israel, ele perde a paciência, e quando ele perde a paciência, ele perde a credibilidade no seu Deus. Impaciência é um negócio complicado, né? Às vezes lá em casa, as pessoas são meio impacientes. Eu não sei se, não é? Acontece isso com todas as esposas. Às vezes é meio paciente. Pede para fazer uma coisa, não espera um segundo, né? Eu não sei se você como mãe, você que está aqui, você que está nos ouvindo, faz isso. Não espera um segundo, né? Já quer a resposta. Às vezes você não é na hora as coisas acontecem. E é assim com Deus, né? Às vezes em casa nós somos impacientes, não espera um segundo, pede uma coisa. Já aconteceu com você, Alisson? Ana Flávia pedir, Alisson, tira esse copo daqui. Aí você nem pensou, ela já zangou, foi tirar o copo. Já aconteceu isso? Às vezes acontece. Precisa ter mais paciência, né? Vocês duas, né? Mais paciência com seu pai, quando vocês pedem alguma coisa para ele. Ele não consegue nem processar o pedido, vocês já estão reclamando. Precisa ter paciência. E assim aconteceu com o povo de Deus. A impaciência levou o povo de Deus a buscar outro Deus. A impaciência levou o povo de Deus à desobediência, levou o povo de Deus ao pecado. Eles, por isso, pararam de sentir a presença de Deus nas suas vidas. E quando levou o povo ao pecado, o pecado provocou a ira de Deus contra o seu próprio povo. Olha aqui, uma coisa puxa a outra. Sabe quando o texto bíblico diz que um abismo puxa outro abismo? É justamente isso. A impaciência levou à desobediência, a desobediência levou ao pecado, e a consequência disso foi que Deus se afastou do povo. Hoje, nós vamos falar sobre a suficiência de Jesus Cristo. Quando a gente fala do poder da presença de Deus, interessante, o poder é a suficiência da presença de Deus, o poder da presença de Deus. Hoje, a nossa reflexão é sobre a suficiência de Jesus Cristo na nossa caminhada. Na caminhada de vida da família, da igreja. Olha que legal. Número 1. Eu quis trazer, eu não sei se vai ficar aqui, não vai ficar. Mas você de casa deve estar vendo, né? Depois da vida, dá um close aqui nesse... Jesus Cristo, ele precisa ser número 1 na nossa vida. Está vendo que legal? Essa é a suficiência. Ser suficiente significa que basta. Quando a gente fala assim, isso é suficiente, basta. Essa é a nossa reflexão nesta manhã. Mas agora é tempo de nós louvarmos ao Senhor, cantarmos cânticos de adoração a esse Deus tão maravilhoso. Nosso ministério de música está com a palavra. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia a você que está em casa, está nos ouvindo aí nessa manhã. Que Deus possa estar alcançando seu lar nessa manhã, te abençoando, preparando seu coração para receber a palavra do Senhor.
Convido a todos vocês a se colocarem de pé nessa manhã. Vamos louvar o Senhor com amor, com alegria, porque assim diz a palavra do Senhor em Salmos 112: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Que possamos ser bem-aventurados na palavra do Senhor, em seus mandamentos, não só nessa manhã, mas para todo sempre em nossas vidas, que o Senhor possa vir estar nos abençoando. Amém? É bom estarmos aqui louvando a Deus nessa manhã, podendo exaltar o teu santo e amado nome. Aleluias. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Aleluia, Senhor. Santo seja o teu nome. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Dignas de glórias e louvores, a Ele toda a honra e toda a glória. Dignas de glórias e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos ao Senhor. Dignas de glórias e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilha
Senhor, não há outro igual a Ti, Pai. Te damos graças, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para conosco, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse louvor nesta manhã, por este culto abençoado, Senhor, nesta manhã de domingo, Senhor. Que o Senhor possa vir estar abençoando, Senhor, nossas vidas durante toda essa semana, Senhor, nossa caminhada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, colocamos tudo nas Suas mãos, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Essa semana foi uma semana muito abençoada, eu diria assim. Eu não sei se foi para você, para mim foi uma semana muito abençoada, de visitas, né? De poder ministrar ceia. Isso é muito bom, estar na casa das pessoas, não é? Poder abençoar. Essa semana nós pudemos estar aqui com a Santa Ceia, abençoando a casa do irmão José Bonifácio, né? Sua esposa, e a Ana, a irmã Nazinha. Pude estar lá na casa da Rose, da Valquíria, né? Da Manu, então, do Renato, dos seus filhos. Um abraço para todos vocês, né? Da Inês, do Renato, do Renatinho, né? Do Renan. Então aí é a família da Inês. Tem sido bênção poder visitar as casas. É claro que não estou entrando nas casas, mas isso me deixa feliz poder. E depois também estivemos no monte, na quinta-feira passada, lá no monte, foi bênção. Foi um momento intenso. Olha, tivemos aí abençoando a sua família, abençoando a sua casa. Toda quinta-feira, estamos saindo aqui 8h30 da noite, lá no monte, estamos subindo às 9h. Claro que se não chover, tem sido bênção, tem sido uma alegria poder orar pela sua família, abençoar a sua casa. Então, é bênção isso, sabe, meu irmão, minha irmã? É bênção poder abençoar você, é bênção poder abençoar a sua casa. Hoje, assim, eu não posso esquecer nos meus registros hoje. Hoje eu sei que é aniversário do Maurício e também é aniversário da Ana Maria, eu estou até esquecendo o nome das crianças. Maria Clara. Ô, Maria Clara, tá vendo? O pastor está ficando velho, está esquecendo. Vamos ficar em pé, irmão e irmã? Vamos cantar parabéns, né, para o Maurício. Então, viu, Maurício, você está nos assistindo, está lá fazendo almoço para toda a família, tem mais de 500 pessoas na família, não sei como é que vai caber todo mundo lá na casa dele. Então vamos cantar parabéns para eles os dois. Parabéns. Deixa eu gerar um parabéns legal aqui. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu só sei até aqui. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Maurício, da Maria Clara. Se nós esquecemos os nossos registros de alguém, te pedimos perdão e perdão a essa pessoa. Tu possa visitá-los e visitá-las, também aqueles que fazem aniversário de casamento. Te louvamos pela vida dessas pessoas, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Meu irmão, minha irmã, você que não está aqui, está em casa, então receba os nossos abraços. Abra sua Bíblia, querido e querida, no texto que se encontra. Eu falei das células, participe das nossas células. Essa semana nós falamos sobre, se você perdeu, perdeu mesmo. Nós falamos sobre a reforma protestante. Na minha célula essa semana, a nossa célula essa semana tinham 12 pessoas, foi um tempo muito legal de reflexão. Então não deixe de participar das nossas células. Texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 1,
versículos de 1 a 4. Você vai ficar olhando aqui, ó. Você sabe quem tem que ser primeiro na sua vida. Está aparecendo aí na nossa tela. Jesus Cristo é o único, é o suficiente em nossas vidas. E vamos falar sobre a suficiência de Jesus Cristo. Hebreus 1, texto emblemático, importante. E ele diz assim: antigamente Deus falou, aí na sua Bíblia com certeza, tendo Deus outrora falado. Antigamente Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Obrigado, Pai. Que palavra poderosa nas nossas vidas, de certeza, nesse tempo de incertezas que vivemos, de tanto questionamento quanto a veracidade da palavra. Quantos constrangimentos trazidos, ó Pai, àqueles e aquelas que de fato seguem a Tua palavra. Quantas ponderações equivocadas quanto às verdades existentes na Tua palavra. Quanto tempo perdido. Quantas pessoas questionando algo que é inquestionável, algo que é imponderável. E as pessoas, ó Deus, fazendo ponderações equivocadas diante das certezas das afirmativas de fé. Diante de nós um texto que nos traz a certeza, que nos revela a verdade. Um texto que é inquestionável. Que possamos crescer, afirmar a nossa fé, afirmar a nossa crença naquilo que o Senhor nos fala, a revelação de Jesus Cristo. Em nome dele, na ação do Espírito Santo e na tua gloriosa presença, nós oramos nesta manhã. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Amém? Eu acho que a mensagem do livro de Hebreu é a melhor do Novo Testamento para encorajar-nos, ou encorajar aquelas pessoas que falam que são crentes, os crentes, e desafiá-los e desafiá-las a prosseguir até a maturidade espiritual. Se há uma mensagem que fortalece essa visão, essa caminhada, essa perspectiva, eu diria que é o livro de Hebreus, né? E é interessante que o propósito do autor da carta foi evitar que os seus leitores deixassem o cristianismo e retornassem às práticas mundanas, quem sabe as práticas do judaísmo. E para atingir este propósito definido, o autor mostra através de uma série de comparações que a fé cristã, você que está em casa, que a fé cristã é melhor e superior àquela que a precedeu. Porque antes da fé cristã, há uma outra perspectiva, há uma outra percepção. E segundo o autor, ou os autores do livro de Hebreus aos Hebreus, né? Eu diria que é um livro de ensino, de capacitação. Esta fé, esta visão que precedeu a fé cristã, ela era nociva. Deixa eu falar um pouco sobre isso.
Perdão. Vivemos um tempo muito difícil, de muitas contestações. A Bíblia está sendo contestada. Ou você não sabe disso? Há muitas contestações, né? As pessoas estão desacreditando da palavra, inclusive quem está na igreja. Está acontecendo isso e nós precisamos perceber essas nuances contrárias às verdades do nosso Senhor, às verdades bíblicas. Antes, precisamos saber que muitas pessoas às vezes dizem que o livro de Hebreus, o autor é apóstolo Paulo. Não é. Há alguns indícios de quem escreveu tinha muita ligação com o apóstolo Paulo, mas de fato não foi o apóstolo Paulo que a escreveu. Mas ela é importante, extremamente importante na nossa caminhada de vida. Porque, irmão e irmã, às vezes, nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, às vezes nós somos tentados e tentadas a reavivar um pensamento contrário àquilo que nos ensina a palavra de Deus. Por isso ele está reafirmando, ele diz, olha, tendo Deus outrora falado. Ele está aí, uma afirmativa de fé. De fato, no passado foi Deus que falou, foi Deus que se revelou. Eu queria tirar aqui quatro visões, não é? Sobre esse texto, sobre esse versículo para nós. Hoje, há muita gente que diz que precisamos refazer uma leitura bíblica para a nossa caminhada de fé. Eu acho até que precisamos fazer uma releitura bíblica e não reescrever a Bíblia, uma releitura sobre o nosso compromisso com o reino. E essa sim, precisamos fazer uma releitura e não reescrevermos a Bíblia. Não temos esse poder, mas podemos fazer uma releitura. Querem ver uma releitura que nós precisamos fazer da Bíblia? Do nosso compromisso com Ele, do nosso compromisso com a palavra e do nosso compromisso com Deus. Muitas vezes a gente dá migalha, não é isso? A gente dá migalha da nossa vida para Deus. Eu dou aquilo que sobra. Aquilo que sobra é migalha. Essa é uma releitura que precisamos fazer do nosso trabalho, da nossa responsabilidade maior como homens e mulheres de Deus. Essa é uma releitura. Eu preciso fazer uma releitura do meu chamado. E na verdade é isso que ele está fazendo. Para você que está nos ouvindo, ele não está reescrevendo a Bíblia, mas ele está propondo uma releitura. Releitura é possível, reescrever não. Eu posso reescrever a minha história, mas eu não sei como é que eu vou reescrever a minha história, mas eu posso contar a minha história de outra forma. Seria uma releitura da minha história pessoal. Aliás, eu fiz isso no meu aniversário. Eu fui visitar as minhas escolas antigas lá no Espírito Santo. Eu fiz uma releitura da minha história, relembrando. Interessante que após 40 e tantos anos eu cheguei lá numa das escolas e eles tinham foto minha lá de 13 anos que nem eu, vê que coisa interessante, nem eu lembrava como eu era naquela época. Eu não tinha, eu recebi uma foto, eu até pus no Face, né? Aí, uma foto minha de 13 anos. Eu falei, eu não sabia que eu era assim aos 13 anos. Eu não sabia que eu era assim. Tem lá, eles me deram, eu peguei, consegui uma foto minha aos 13, aos 14 e aos 15. Coisa horrível. Mas assim, eu não lembrava que eu era daquela forma, que os meus cabelos eram daquela forma. Então eu fiz uma releitura da minha história. Eu relembrei como eu era. Assim ele está dizendo, olha, isso é releitura. Tendo Deus outrora falado. Ele está dando uma direção para aqueles irmãos e irmãs que estavam desanimados. E se há algo hoje, na nossa caminhada de fé,
eu percebo que o desânimo tem tomado conta de nós. Essa semana, quando nós fomos ao monte, subindo, alguém disse para mim, descendo o monte, alguém disse, depois desse momento intenso, num momento muito abençoado, alguém disse para mim: pastor, eu achei que a igreja, e eu não falo só nossa igreja, que a igreja agora seria diferente, que os irmãos iam ser mais aguerridos, os irmãos iam ter mais compromisso, os irmãos e as irmãs iam ter mais compromisso com o reino. Pastor, eu estou desapontado, está acontecendo diferente. Está acontecendo. Eu falei: pois é, meu irmão, mas nós não temos. E eu falei: olha, vamos olhar o que nós podemos fazer. Eu sempre te digo, o que eu posso fazer pelo reino de Deus, e não o que o reino de Deus pode fazer, porque eu estou animado, eu estou visitando. Semana passada nós levamos 150 ceias, estamos visitando as pessoas, orando com imposição de mão lá nas casas, orando pelas pessoas, indo ao monte, fazendo o nosso trabalho. Mas é justamente isso que os autores, ou o autor de Hebreus está falando. Vejamos então, a primeira certeza que me salta aos olhos nesse texto, que ele fala que a revelação de Deus através do Filho é superior e suficiente. Preste atenção, a revelação de Deus através do Filho é superior e suficiente, está acima de todas as coisas e basta. Ele diz: havendo Deus outrora falado. Qual é a certeza? Deus falou e Deus fala. Amém, meu irmão? Deus falou, é isso que ele está dizendo. Olha, dizendo já, e aqui após a morte de Jesus. Me parece que após a morte de Jesus e sua ressurreição, o povo se perdeu. Perdeu a fé, perdeu o compromisso, perdeu o ânimo, perdeu a esperança. É essa a visão. É claro que se empreende uma perseguição, nós estamos vivendo o mesmo tempo. Talvez vivendo as mesmas necessidades, talvez vivendo o mesmo esquecimento do que Jesus é herdeiro de todas as coisas, o esquecimento que Ele é criador de tudo, esquecimento que Ele é o resplendor de Deus e da sua glória, esquecimento que Ele é a expressa imagem do ser divino, nos esquecendo que Ele é sustentador de todas as coisas, nos esquecendo que Ele nos purifica de todo pecado, nos esquecendo que Ele é soberano. Esse é o esquecimento que havia naquela época, e é o esquecimento que tem se apoderado de nós, que a revelação é perfeita e nos é suficiente, meu irmão, minha irmã. O que a gente percebe que ele diz que nós não descobrimos a Deus, Ele é que se nos revela, Deus se revela de uma forma maravilhosa. A gente não percebe isso, mas Deus se revela. Eu diria que lá no monte, quando nós estávamos quinta-feira, Deus se revelou de uma forma intensa. Quando ali oramos pela cidade, quando ali oramos pelas crianças, uma criança que estava lá abençoou, orou pelas crianças. Oramos pelas mulheres, uma mulher que estava lá orou pelas mulheres, um homem olhou pelos homens, oramos pelas famílias, oramos pelas cidades. E a palavra muitas vezes aqui poderia ser traduzida literalmente, que em muitas partes ou porções, em muitas partes das nossas vidas, ou em momentos, em porções, quando passamos por momentos difíceis, Deus quer se revelar a nós. Olha que coisa importante. Então a primeira verdade, meu irmão, minha irmã, que ele diz aí é que, havendo Deus outrora falado, Deus antigamente falou, ele está dizendo, olha, não foi qualquer coisa na vida do povo, Deus falou, Deus se revelou. E isso é importante para nós, porque Deus também fala hoje e Deus se revela também, amém? E aí vinha a segunda afirmativa de fé dele.
Ele diz, nos últimos dias. Que de últimos dias são esses? Não está dizendo? Nos últimos dias, nos últimos momentos, Deus tem falado, Deus falou, Deus se revelou, Deus fala e Deus se revela. Talvez pelo uma ideia da espera do advento do Messias, ou quem sabe de momentos difíceis que eles estavam passando, porque nós sempre, o povo de Deus, se nós olharmos Antigo e Novo Testamento, sempre está passando, o povo de Deus, passando por momentos difíceis. Assim, quando a gente supera um problema, vem outro. Vamos ver? Se não, vejamos. Vamos falar de nós aqui. Como é que os problemas surgem em nossas vidas? Então, olhamos o Jean. Vamos dar um exemplo aqui, bem de famílias de vocês que estão aqui. Alguém já fez o exame, ele foi fazer uma endoscopia. Alguém já fez uma endoscopia aqui? Os problemas são assim na nossa vida. Diz assim, entre aspas, endoscopia é um exame. Eu já fiz pelo menos umas 500 endoscopias, né? Mas endoscopia é digamos assim, antigamente era mais difícil. Quem já fez endoscopia antigamente que não tinha anestesia, né? Eu lembro uma vez, eu fui com a Angélica fazer uma endoscopia, coitada. Arranhava a garganta, arranhava até os olhos, né? O tubo que entrava. Hoje, ser anestesiado, né? Tem toda uma... Antigamente era mais difícil, agora é mais fácil. Mas diríamos assim, entre aspas, que endoscopia é um exame fácil. Para ele não foi. E não está sendo para a família. As coisas de repente elas mudam, justamente isso que ele está falando. Eu estou dizendo num caso aqui, numa situação de um ente querido, de um problema físico. Mas tem outros problemas, de repente amor. Dizendo, Deus falou antigamente. Deus falou das suas bênçãos, Deus falou das suas promessas, fez as suas promessas, Ele falou ao povo, Ele guiou o povo, Ele abençoou o povo, Ele administrou as falhas do povo, Ele puniu o povo também. Mas Ele se revelou, Ele falou, e Ele diz, nesses últimos dias tem falado através de Jesus. Pode dizer, Deus falou num tempo de desânimo do povo, no Antigo Testamento, quando o povo se revela, perde a paciência com Deus, quando o povo não acredita no milagre, Deus falou, eu sou Deus, olhe para frente, vamos caminhar. E falou ao povo no Novo Testamento também, eis que estou aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aliás, a pregação desta noite é sobre isso, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aquelas também, nesses últimos dias, nesses últimos momentos. O certo é que ele diz que Deus se revela, amém, meu irmão, minha irmã? Ele revela o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. E Cristo é suficiente. Não há intermediário. Está aqui. Jesus é suficiente na minha vida e na sua vida, na vida da sua família, na sua saúde. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, querido e querida? Segundo, ele diz também que Jesus, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Jesus Cristo é o alvo para o qual se movimenta toda a criação. Jesus Cristo, Ele é o herdeiro de todas as coisas, é o segundo ponto que ele coloca. E ele diz que Jesus Cristo é o alvo para o qual, na sua percepção, é o alvo para o qual todas as coisas se movimentam, inclusive a criação, em torno dele estão centralizadas todas as coisas. Ele é o herdeiro por direito de filiação. E ele diz, olha, há um texto que diz assim, Gálatas 4:7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Também nós vamos encontrar, pede-me e eu te darei
as nações por herança. Ele é o Criador de tudo e, portanto, herdeiro de tudo, quando tudo for levado à perfeição e à restauração nele. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A ele toda a honra e toda a glória. Amém, querido? Jesus Cristo é suficiente. Há pessoas no tempo que estamos vivendo falando que a Bíblia não é bem assim, que a palavra não é bem assim. Não, meu irmão, minha irmã. A palavra é assim. Ela diz que Deus se revelou. Ela diz que Deus fez as promessas. Ela diz que o Senhor se revela através do Filho. Ela diz que Ele se revelou de uma forma maravilhosa. Eu vou repetir. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Amém, querido? Você que está em casa, põe no seu coração. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. De tudo. Ele é o resplendor de Deus e o resplendor da glória de Deus. Amém? A glória de Deus resplandece em Jesus Cristo. Ele é suficiente. Ele é a expressa imagem do ser divino. Ele é a imagem de Deus, da graça, do poder de Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas. Quem nos sustenta é o Senhor. Sabe quando alguém diz assim: eu sustento a minha família? Você não sustenta a sua família. Quem sustenta a sua família é o Senhor. A gente precisa mudar essa visão. Ele é suficiente. É claro que eu tenho que trabalhar. Eu preciso fazer a minha parte. O Senhor faz a dele. Ele é o sustentador de todas as coisas. É Ele quem nos purifica de todo o pecado. Não sou eu como pastor que te purifica. Meu irmão, minha irmã, lê de engano. Quem nos purifica de todo o pecado é Jesus Cristo. Amém? Tenha absoluta certeza disso. E Ele é soberano. A gente não canta? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és soberano. Ele é soberano. A Ele toda a honra e toda a glória. A primeira característica que nós vemos nesse texto de Hebreus 1-4 é que a revelação de Deus através do Filho é superior e suficiente. Não há outra. É superior, está acima de mim, está acima da igreja metodista, está acima de qualquer outra denominação, está acima dos anjos, é superior. E ela, por ser superior, ela é suficiente. Você não precisa fazer outra coisa, meu irmão, minha irmã. Ele é herdeiro de todas as coisas. E a terceira que a gente pode tirar aqui, que Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de tudo. A declaração de que Deus fez o universo por meio do Filho, para mim é fantástica. Não é inovadora, ela é fantástica. Ela é real. Jesus Cristo é o agente de fato da criação. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A criação toda é vista no Novo Testamento, em Cristo, por Cristo e para Cristo, e a Ele toda a honra e toda a glória. Em Cristo, enquanto muitas pessoas estão negando a Jesus Cristo, enquanto muitas pessoas que se dizem cristãs e cristãos estão negando a Jesus Cristo, a palavra nos afirma que tudo no Novo Testamento é por Cristo, para Cristo, tudo existe e subsiste através de Jesus Cristo. Talvez essa carta ela venha na tentativa de restaurar a vitalidade da igreja. Uma igreja que estava cansada, desanimada. Eu acho que nós precisamos também, na nossa caminhada de fé,
na direção dessa palavra, dessa grande afirmativa de fé, passarmos por um tempo de restauração e restaurarmos a vitalidade do nosso chamado a revitalizarmos a vitalidade da igreja. Esse é um tempo. Hoje à noite vamos falar sobre isso. Cansados e sobrecarregados, quantas vezes temos estado assim, e a palavra nos afirma, como li para vocês, que a criação de tudo é vista no Novo Testamento, em Cristo, por Cristo e para Cristo. E para terminarmos, se Ele é a revelação de Deus através do Filho, que a revelação de Deus através do Filho, ela é superior e suficiente, está acima de todas as coisas, e ela basta, que Ele é o herdeiro de todas as coisas, que Ele é de fato o Criador de tudo. Também essa também é há muitas dúvidas, né? De fato, Cristo é em Deus, né? Deus em Cristo, como diz aqui o texto que lemos, né? Ele estava no início, e nós vemos isso, a Bíblia, isso é uma afirmativa de fé. E aí, historicamente eu te pergunto, por que será que alguém colocaria isso lá em João 1, 2, 3, né? Por que será que alguém coloca isso na palavra? Pense aqui comigo. É bom a gente saber analisar o contexto da palavra de Deus. Ele diz assim: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Para que isso? Pense aí, você que está em casa. Para que escrever isso aqui? Por que o Espírito Santo leva alguém a escrever uma afirmativa de fé? Porque as pessoas acreditavam que não era assim. Concorda comigo? Hoje está acontecendo a mesma coisa. Você que está nos ouvindo, quem sabe você que não é da igreja, você está na sua casa, eu quero fazer para você uma afirmativa de fé. Não sou eu que a faço, é a palavra de Deus. Eu sei que muitas, se você está, às vezes nós estamos ouvindo vozes dissonantes, né? Às vezes as pessoas estão lendo aquilo que não é verdade. Você está lendo fake news. Sabe o que é fake news? Notícia falsa. Há muita pregação falsa, há muita notícia falsa que diz respeito à palavra de Deus. Essa aqui é uma afirmativa de fé, e essa afirmativa de fé, ela está na palavra, porque as pessoas estavam se esquecendo dela. Porque havia questionamentos quanto a isso, e hoje existem questionamentos quanto ao pecado, com uma série de situações que são afirmativas da Bíblia. Ele estava no princípio com Deus, Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. A suficiência de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, a suficiência, meu irmão. Sem ele, entendeu? O sem ele na sua vida, o sem ele na nossa vida, o sem ele na nossa saúde, o sem ele na nossa profissão, o sem ele na nossa igreja, o sem ele na nossa vida, no nosso casamento, em qualquer momento da nossa vida. O sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós precisamos entender isso, meu querido e minha querida. Sem ele, nada somos. Sem ele, nada fazemos. Jesus Cristo. A suficiência de Jesus Cristo na nossa vida. Termino. Se a revelação de Deus através do Filho é superior e suficiente, amém, por isso. Se Ele é o herdeiro de todas as coisas, se Ele é o Criador de todas as coisas, de tudo, e de fato Ele o é, não poderia
poderíamos encerrar este momento dizendo que Ele é o resplendor de Deus e da sua glória. Amém. Amém, querido, querida. Eu não estou ouvindo o seu amém em casa, né? Mas eu espero que você também grite aí, amém. Porque Ele é o resplendor de Deus e da sua glória. A ideia é que Jesus é a radiância. Sabe o que é radiância? É a radiância que irrompe de uma luz brilhante. Ele resplandece uma outra luz, e essa luz ela é capaz de atingir todas as pessoas. Resplendor significa refulgência ou reflexo, ou seja, Jesus é o reflexo de Deus, Jesus é o reflexo da luz do Senhor. Refulgência, ou seja, reflexo. É o verbo que de fato se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Vimos o seu reflexo, é o reflexo de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória. Isso é reflexo. A glória de Deus, eu vi a glória de Deus, nós vimos a luz do Senhor, a glória, de fato, Ele é o verbo que se fez carne, de fato Ele habitou entre nós, e habita entre nós, a Ele toda a honra e toda a glória, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus Cristo refletia na sua pessoa e nas suas atitudes a glória de Deus. Amém? É isso que o texto está dizendo, simples assim. Jesus Cristo refletia na sua pessoa a glória de Deus, né? Aliás, e eu termino aqui, essa glória é tão grande, né? A gente lê isso aqui, ele é refulgência, resplendor, resplendor que significa refulgência, o reflexo. Ele diz assim, João diz, com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Glória manifesta, luz que brilha, reflexo de Deus, do seu poder, da sua graça, da sua imensa misericórdia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que coisa maravilhosa, irmão e irmã. Diante de tudo isso, da revelação de Deus através do Filho que é superior e suficiente, da certeza que Ele é o herdeiro de todas as coisas, da plena certeza que Ele é criador de todas as coisas, e que Ele também é o resplendor de Deus e da sua glória, o reflexo de Deus. Qual é o nosso compromisso como igreja? Se no início falamos que a mensagem do livro de Hebreus é a melhor do Novo Testamento para encorajar os crentes, era isso que ele queria, encorajar. Olha, você está desanimado? Deus é poderoso, a revelação de Deus é superior, e Cristo é suficiente. É que está dizendo, Cristo é suficiente, para que medo? Desânimo. E olha, Deus é o Deus que falou no passado ao povo, manifestou a sua graça, a sua glória, esteve ao lado do povo no deserto, em todos os momentos, difíceis ou não. Mas agora Jesus se revela de uma forma fantástica, e Jesus está se revelando de uma forma fantástica, irmão e irmã, para nos apoiar e estar conosco em todos os momentos das nossas vidas. Então, esse é o tempo de nós avançarmos. Não há comandante melhor do que, e não há incentivador melhor do que o nosso Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã,
esse é um tempo de nós crermos plenamente na suficiência de Jesus Cristo na nossa vida. Que Ele te abençoe, que Ele se revele de uma forma tremenda aos nossos corações. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos nos colocar em pé. Meu querido e minha querida, depois da oração, nós vamos poder trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Lucas, por favor, ponha o gasofilácio aqui na frente para mim. Nós vamos ter a alegria de estar trazendo os nossos dízimos e ofertas. E à noite eu quero te fazer um convite, você que está aqui, você que está em casa. Nós vamos falar sobre aqueles e aquelas que estão cansados. Por que cansaço? O que a palavra de Deus nos revela, nos fala sobre isso? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Pai querido, muito obrigado, porque a palavra, assim como ela se revelou no Antigo Testamento, revelou a presença de Deus e se revela de uma forma tremenda, falando sobre que a revelação é superior a toda e qualquer situação e que ela é suficiente para a nossa vida, e essa suficiência é Jesus Cristo. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos em Tua casa nesta manhã, pelo chamado que temos como igreja, e o Senhor está nos chamando para um novo tempo. É tempo de alcançarmos almas, é tempo de aumentarmos nosso momento contigo, de vivermos e anunciarmos o Evangelho. Muito obrigado por essa certeza. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela presença maravilhosa de Jesus em nossas vidas. Ele é suficiente, de fato, Ele é suficiente. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo. Amém? Que a graça de Deus, que está além de toda e qualquer compreensão humana, que o amor maravilhoso, salvador, curador, sustentador do nosso Senhor, e que a doce e perfeita consolação do Espírito Santo estejam convosco, amados e amadas, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e de em paz, o Senhor te abençoe ricamente. Amém.